Amados irmãos, vamos meditar um pouco sobre o tema, algumas características da igreja viva, que vive a graça futura e que glorifica a Deus, na expectativa de que esta meditação nos ajude a entender o nosso próprio modo de agir enquanto igreja e viver essa graça futura para a glória de Deus Pai. Como diz o nosso catecismo escrito em Westminster, diz que o homem foi criado para glorificar a Deus e gozar da presença dele para sempre. Penso, amados irmãos, que uma das grandes questões em torno da graça futura seja a sua teorização em prejuízo de sua prática. Charles Swindoll, por exemplo, em seu livro Maravilhosa Graça, relata que a graça não é para ser entendida, mas para ser vivida. Jesus Cristo, por exemplo, nunca tentou explicar os fundamentos da graça, tão somente viveu graciosamente e a comunicou aos seus seguidores. Os seus milagres e a forma como os realizou revelam claramente a sua decisiva e objetiva forma de expressar a graça. Talvez a mensagem de Jesus Cristo mais expressiva de manifestação de graça tenha sido dirigida ao doutor da lei Nicodemos, quando afirmou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Obviamente que ele a deu a quem não merecia. Isso é graça. Dar implica em sacrifício. Viver a graça futura, amados irmãos, implica em conhecer, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento vivencial, a santidade de Deus, conhecer o próprio pecado e o amor de Deus, que é a fonte da graça. A graça de Deus é a nossa única alternativa para uma vida abundante. E por ignorarmos a graça futura, nós vivemos dias difíceis em crises de identidade da igreja local. Verificamos desvios liberais que não glorificam a Deus. Assim, a igreja não corresponde à santidade requerida para a noiva de Cristo. Além disso, vivemos dias difíceis com crise de identidade entre os próprios cristãos, os quais frequentemente são desprovidos de conhecimento de Deus, de tal forma que não sabem minimamente explicar a razão da fé que dizem professar. É possível, irmãos, que essas crises estejam associadas a vários fatores. Gostaria hoje de meditar com os irmãos a respeito de dois dos muitos fatores possíveis explicadores dessas crises. Um deles é a qualidade da liderança na igreja local, e o outro é o real interesse dos membros da igreja em buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus. É possível, amados irmãos, ilustrar esses dois fatores, quais sejam qualidade da liderança e o interesse dos membros da igreja pelo conhecimento de Deus, tomando como referência tanto a liderança de Paulo e Epáfras, quanto o comportamento da igreja ou da membresia na igreja na cidade de Colossos. Afinal, todos nós somos líderes e liderados de alguma forma. Então, poderemos aprender com Paulo e Epáfras como liderar e aprender com os irmãos da igreja de Colossos como ser um liderado. Gostaria então de tomar como referência um
texto muito grande, muito maravilhoso, da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, onde podemos observar as características de um bom líder e também as características da membresia que glorifica a Deus e que vive essa graça futura plenamente. Leiamos Colossenses 1, de 1 a 29. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo,
me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela, igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós a proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Meus irmãos, o autor da carta, como todos sabemos, é Paulo. O local a redação dessa carta provavelmente é Roma, enquanto Paulo estava em sua primeira prisão naquela cidade. Faz parte, esta carta, de um conjunto de cartas chamado Cartas da Prisão, que Paulo provavelmente escreveu entre os anos 60 e 62. A Carta aos Colossenses talvez seja o livro da Bíblia mais centrado em Cristo. Tudo nessa carta eleva a mente e o coração ao alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esta carta edifica a nossa mente ao retratar a pessoa e a soberania de Cristo, e edifica o coração ao nos encorajar a buscarmos Jesus na nossa conduta e no nosso caráter, vivendo a graça futura. Epáfras, companheiro de Paulo, nesta carta, provavelmente foi um discípulo de Paulo e possivelmente fundador e líder da igreja em Colossos. Queremos então meditar com os irmãos algumas características da igreja viva que vive a graça futura e que glorifica a Deus a partir do ensino e do modelo de liderança de Paulo e Epáfras, e também a partir da igreja de Colossos. Pai nosso que está nos céus, pedimos ao Senhor que Tu abras a nossa mente, para que aquilo que aqui aprendermos seja aplicado em nossas vidas, que não seja um mero conhecimento intelectual, mas acima de tudo que seja um conhecimento vivencial de cada um de nós, como líderes e como liderados, porque somos ambas as coisas em cada momento. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Gostaria de meditar alguns valores, algumas características, primeiro sobre a liderança de Paulo e de Epáfras. Uma igreja que é viva e que vive a graça futura e que glorifica a Deus, tem liderança que reconhece o valor de seu ministério e cuja autoridade é originada em Deus. Vemos então, por exemplo, que Paulo, ele se declara apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Vejam, amados irmãos, que Paulo sabe muito bem o que ele é. Ele tem muito bem definido a sua identidade como apóstolo e apóstolo designado pela vontade de Deus. Além disso, ele prega um evangelho de Jesus Cristo. Ele sabe o que ele vai falar.
ele sabe o que ele vai anunciar. Qual é a boa nova que Paulo vai anunciar? Isso está muito claro para ele. Paulo insiste ainda que da igreja ele se tornou ministro de acordo com a responsabilidade por Deus atribuída a ele, para apresentar à igreja plenamente a palavra de Deus, apresentando o mistério que estava oculto durante épocas. Paulo, então, ele tinha clara identidade como líder que era, de que era um apóstolo pela vontade de Deus, ministro do evangelho, de acordo com a responsabilidade que Deus havia atribuído a ele, com o objetivo específico de apresentar àquela igreja a plena palavra de Deus, ou seja, o mistério que estava oculto durante épocas. Paulo então tinha noção, informação clara de quem ele era e de sua identidade. Aquele que não tem conhecimento do que é e de sua identidade, dificilmente vai liderar a igreja a um bom caminho. Além disso, a igreja viva, que vive a graça futura e que glorifica a Deus, tem liderança que respeita os seus liderados e reconhece os seus valores e os abençoa. Vejamos, Paulo diz aos santos, ou seja, ele reconhece que a igreja era parte da família de Deus, separado, por isso ele diz aos santos. Ele reconhece também que os irmãos eram fiéis em Cristo Jesus e abençoa aqueles irmãos com a graça e a paz. Temos sido carentes de liderança que reconhece os valores e respeita os seus liderados e que os abençoa, como Paulo fez. Além disso, Paulo relata que sempre agradece a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por aquela igreja. Ele também reconhece sobre a fé daqueles irmãos e sobre o amor que eles têm por todos os santos. Isso é muito importante, que os líderes reconheçam os valores de seus liderados. Muitas pessoas fazem muitas críticas sem reconhecer também os valores de seus liderados. E ele também reconhece o valor de Epáfras, né? Ele diz: Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, que ele, por sua vez, falou do amor que os membros da igreja de Colossos têm no Espírito. Além de tudo, a liderança de Paulo e Epáfras os levava a orar pelos seus liderados. Vejamos, no versículo 3, Paulo diz: sempre agradecemos a Deus quando oramos por vocês. Creio, amados irmãos, que uma das coisas mais críticas que nós temos hoje na igreja é a ausência de líderes que orem pelos seus liderados. E ele continua: desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Paulo não somente orava persistentemente por aqueles irmãos, mas era objetivo e claro em suas orações. Além disso, a igreja que vive a graça futura e glorifica a Deus tem liderança que orienta a igreja e orienta que o pecado suscita a ira de Deus. Poucas igrejas hoje têm falado em pecado, por isso têm apresentado à igreja um evangelho parcial, mentiroso, falso, que não leva ao arrependimento. Vejamos, Paulo de pronto e diz: antes vocês estavam separados de Deus, eram inimigos
por causa do mau procedimento de vocês. Paulo ele não esconde a realidade de cada um de nós, dos irmãos da igreja de Colossos. Ele os colocava frente ao seu pecado, porque se não reconhecer o pecado, nós jamais entenderemos também a necessidade de sermos santos, porque Deus é santo. E ele continua: Jesus nos resgatou do domínio das trevas. Então eles não somente estavam separados de Deus, mas estavam sob o domínio das trevas. Além disso, a igreja que vive a graça futura e que glorifica a Deus tem liderança cuja doutrina é cristocêntrica. Vejamos. Aqui temos uma apresentação das mais lindas de todo o Novo Testamento. Talvez uma das apresentações mais lindas de toda a Bíblia. Quando Paulo nos diz que Jesus nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o seu próprio reino, né? Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, em quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e nele todas as coisas fossem reconciliadas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vejam como Paulo é cristocêntrico em sua mensagem. E ele continua: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vocês estão nele firmes na fé. Vocês têm esperança no evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. E Paulo ainda continua: que Deus quis dar a conhecer, por meio de Jesus Cristo, a gloriosa riqueza desse mistério, né? Que é o próprio Cristo, a esperança da glória. Além disso, irmãos, a igreja que vive a graça futura e que glorifica a Deus tem liderança que se esforça em favor de seus liderados. Essa é uma das coisas mais interessantes e fantásticas que a gente pode aprender com Paulo e Epáfras. Vejam com que intensidade Paulo faz isso. Ele inicialmente fala: vocês aprenderam de Epáfras, fiel ministro de Cristo. Ele destaca a importância e o empenho de Epáfras na ministração e na possível criação daquela igreja. E ele continua dizendo que se alegra nos sofrimentos que passava por amor deles no corpo. Ele fala das aflições de Cristo em favor do corpo que é a igreja. Ou seja, Paulo demonstra o seu esforço, revelando, manifestando as suas aflições em Cristo, que ele passava no corpo em favor da igreja. E ele continua: ele não tem dificuldade nem receio de proclamar, advertir
e ensinar com toda sabedoria, a fim de que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Ele não moldava a sua mensagem aos reclamos do mundo, mas ele falava com fundamento no estado de miséria daquele povo e de todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Ele não moldava a sua mensagem para agradar as pessoas, mas ele proclamava, advertia e ensinava, a fim de que todo homem perfeito fosse apresentado a Cristo. E por isso ele diz: para isso eu me esforço, eu luto, conforme toda a sua força que atua poderosamente em mim. Por último, vamos ver agora a parte da membresia. Nós vimos até agora a posição dos líderes, algumas coisas apenas, mas agora vamos ver alguma coisa sobre a membresia. E nós vemos que aquela igreja de Colossos era uma igreja que ouvia, respeitava e valorizava a sua liderança, e Paulo reconhecia isso. Vejamos. No versículo 4, Paulo relata que aquela igreja ouviu de Epáfras a palavra da verdade, o evangelho. Ele reconhecia que aquela igreja não somente estava presente no culto, nas reuniões, mas elas ouviam a palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. E ele insiste: desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Era um povo que ia para a igreja para ouvir, pedia que Deus os abrisse a mente para entender a graça de Deus em toda a sua verdade. E ele reconhece que eles aprenderam isso de Epáfras. E ele diz então que aquela igreja reconhecia a liderança de Epáfras. Além disso, temos uma membresia com entendimento sobre a sua própria identidade em Cristo Jesus e que se esforça para alcançar o pleno conhecimento de Deus, como nós vamos ver por meio da oração e das palavras do próprio apóstolo Paulo. Ele diz aqui, versículo 27, que os santos da igreja de Colossos quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza do mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Os membros da igreja em Colossos reconheciam em Cristo Jesus a esperança da glória e se esforçavam por conhecer e ter nisso a sua própria identidade. Os membros da igreja em Colossos, segundo Paulo e sua oração, ele orava para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo entendia que eles tinham conhecimento, mas precisavam de ser plenos nesse conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E Paulo orava para que eles se esforçassem nisso, para que eles vivam de maneira digna do Senhor. Não só tenham um conhecimento teórico, mas vivam também de maneira digna do conhecimento do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Uma outra característica da igreja viva, que vive a graça futura e que glorifica a Deus, é que ela tem uma membresia caracterizada pelo amor entre os irmãos. Nesse texto, irmãos, que acabamos de ler agora há pouco,
duas características me chamam muito a atenção: o amor e as orações que Paulo fez em favor desses irmãos, a sua centralidade em Cristo e o seu esforço. E a outra coisa, em referência à membresia, foi a ênfase que Paulo deu ao amor entre os irmãos. Paulo, por exemplo, ele é enfático em falar, em insistir sobre o amor que ele tem ouvido falar dos irmãos uns pelos outros naquela igreja. Ele chega a dizer que esse amor ele está sendo proclamado em outros lugares. E esse amor, irmãos, ele testifica que nós somos discípulos de Jesus Cristo, conforme o próprio Cristo nos ensina lá em João 13, 34, 35. Ele diz que por conta do amor existente na igreja de Jesus Cristo, iria identificá-los como seus discípulos. Além disso, esse amor promove a unidade na igreja. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João 17, ele fala sobre essa temática. E não só o amor entre os irmãos, mas também o amor fundamentado na semelhança de Jesus Cristo com o Pai. Isso é muito importante. É uma característica muito forte que precisa existir em nossas igrejas, porque temos presenciado, infelizmente, um grande empobrecimento nos relacionamentos entre os irmãos. Outros textos correlatos nós podemos encontrar 1 João 3,14, Romanos 12, 10 e 16, Romanos 14, 19, Romanos 15, 5, entre tantos outros. Uma outra característica importante é que a membresia ela é caracterizada não somente pelo amor, mas também pela fé e pela esperança, e pelo conhecimento das promessas de Deus. Muitas vezes, nós falamos de fé, mas nós não conhecemos as promessas de Deus. Paulo, aqui, ele fala que aquela igreja era uma igreja que conhecia a fé e as promessas de Deus. No versículo 4, é mencionado anteriormente, ele fala: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé deles era tão operante que ela se estendia além da comunidade em si da igreja de Colossos. E Paulo insiste ainda no versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Ou seja, eles tinham esperança porque ouviram sobre o Evangelho, a palavra da verdade. Eles não somente ouviram, mas aquela mensagem ouvida foi transformada, consolidada em esperança. E ele fala nas suas orações que eles devem continuar alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado entre vocês. Paulo fala muito aqui em ouvir, mas nos dias de hoje nós temos tanto que ouvir a palavra de Deus quanto ler a própria palavra de Deus. Na época, em decorrência do grande elevado grau de analfabetismo
o melhor recurso para eles conhecerem a palavra de Deus era por meio da audição. Hoje, temos o privilégio de podermos ler a palavra além de ouvir. E Paulo prossegue dizendo que Deus quis dar a conhecer, né, entre os gentios a gloriosa riqueza do mistério que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Então nós precisamos de conhecer esse mistério que é Cristo Jesus para termos a nossa esperança e a fé fundamentadas de forma sólida. Podemos ver, por exemplo, em Hebreus 11:1, que fala sobre a fé, né? E Romanos 1:17, que diz: o justo viverá pela fé. Por último, irmãos, em termos de membresia, quero destacar que era uma igreja que frutificava e que crescia. Vivia a graça futura, glorificava a Deus e era uma membresia que frutifica e cresce. Paulo, no versículo 6 e 7, diz: por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. É um motivo para nós refletirmos se estamos frutificando e entendendo após ouvirmos a palavra da verdade. Finalmente, irmãos, vamos pensar um pouco algumas aplicações dessa mensagem para a nossa vida. Pensemos que tipo de igreja, a noiva de Cristo, queremos apresentar a Ele, tanto quanto como líderes ou como liderados. O que nós temos feito? Como queremos apresentar a noiva de Cristo? Temos exercido a liderança, orando pelos irmãos, oferecendo-lhes mensagens cristocêntricas, fiéis à palavra, que lhes promova a santidade e o pleno conhecimento de Deus? Que investimento tenho feito enquanto líder para o meu próprio crescimento em santidade? E enquanto igreja, temos crescido na fé, na esperança e no amor? Temos as características de líderes e de liderados que aprendemos com Paulo, com Epáfras e com a igreja em Colossos? Gostaríamos então, amados, de propor alguns compromissos. Inicialmente, então, poderemos perguntar quais são os compromissos que posso ou que devo assumir com o Senhor da igreja. Jesus nos chama para sermos suas testemunhas e nos coloca como seu espelho, sua carta viva e reveladora do que ele é, quando diz: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, quando observarem o amor que vocês têm uns pelos outros. Somos ensinados a orar tanto pelos nossos líderes quanto por nossos liderados. Somos orientados que podemos ter convicções acerca das promessas de Jesus Cristo para a sua própria igreja, bem como sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, como filhos do Deus vivo, co-herdeiros com Cristo Jesus, garantidos pelo próprio Deus por meio do Espírito Santo que em nós habita.